programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda. Boa noite. Nós estamos começando mais um programa. Assista o programa ao vivo pelo streaming www.elite.com.br. Ouça pela rádio Rádio Elite, Minha Rádio FM. Ouça também pelas afiliadas Rádio Marconi FM, Rio Grande do Sul, Rádio Paineiras FM, Rio Grande do Norte, Rádio Master FM, Rio de Janeiro. E agora também pela Rádio Metrópole FM, Distrito Federal. Aqui é o programa Pode Falar. Toda segunda-feira nós estamos aqui ao vivo para falar um bate-papo, para falar aquele assunto que você às vezes quer debater ou quer expor, quer saber. E aqui você pode falar. Eu quero dar uma boa noite para você que tem nos acompanhado, para você que chegou em casa, que saiu desse trânsito, que chegou em casa, ou até para você que está dentro do rádio aí ouvindo o programa. Muito boa noite. Hoje aqui no Pode Falar, hoje nós vamos estar abordando um assunto muito sério, muito importante, com convidados importantes. E hoje eu quero que você anote esse número que você pode mandar as suas perguntas, tá? Pelo zap 99439 6897. Não esqueça, vou repetir, 99439 6897. Aqui você pode fazer a sua pergunta para os nossos convidados. E aqui, como hoje o bate-papo vai ser muito legal, e a gente não vai ter tempo hoje para ficar aqui enrolando, né? Porque hoje a gente está com uma convidada muito especial. Hoje a gente está com a Ana Célia, né? E ela é ativista da saúde, né? E hoje você pode ir aqui perguntar para ela aquela dúvida que você tem. Vai começar por mim, né? Ela é ativista de direito, né, da saúde. E também a gente vai estar com o nosso convidado aqui também, que é o João Neto. Ele é um gestor, né, de políticas públicas. Esse homem aí, ele é formado em várias áreas aí, que eu vou deixar ele se apresentar, né? E hoje ele vai falar da conjuntura atual a qual nós estamos vivendo, né? E você pode já pegar e perguntar aí, se tiver dúvida aí, fala que a gente, aqui ele vai tentar te responder. E hoje, sem demora, eu vou estar abrindo assim para o João Neto começar, né, se apresentar e estar falando, porque eu sei que é muito importante o bate-papo de hoje. Fica à vontade. Primeiramente, Tânia, agradecer a você, a toda a equipe aí do programa Pode Falar. Esse podcast importante, um lugar de fala onde a gente pode expressar uma opinião e tem a liberdade para falar sobre todo e qualquer tema. Parabenizar vocês, né, que estão assistindo, que estão ouvindo, dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui ao lado de uma das pessoas que eu mais admiro na vida, né? Esta pessoa, além da capacidade, da formação que tem, né, servidora pública ativista do SUS, ela também é formada em administração, tem mestrado, que ela também vai poder se apresentar. Mas, como a Tânia me perguntou, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Também sou gestor público formado pela UMESP. Mas, mais importante que tudo isso, nesse momento, Tânia, não é falar necessariamente da formação. Eu acho que o tema que nos traz aqui hoje é infinitamente mais importante que tudo isso. Bom, eu vou passar a palavra então ou para você ou para a Ana se apresentar. Depois disso,
Aí hoje eu vou fazer o papel aqui, já que eu tô vindo pela segunda vez, eu vou fazer o papel de provocador, tá? Porque eu acho que quem tem grandes respostas para nós, no caso hoje não sou eu, mas é a Ana Célia. Então, mas essa é a importância da gente até falar da formação, sabe, Ana Célia? Porque aqui a gente não vai trazer pessoas que vai falar de achismo, não, mas pessoas que têm propriedade naquilo que fala, né? Quem me conhece sabe que o meu trabalho maior é a violência contra a mulher, a dependência química. Aí se você for falar de dependência química, pode falar comigo, né? Nessa área a gente sabe, mas a coisa boa é a gente poder ter um programa que a gente possa trazer pessoas que têm propriedade para esclarecer as coisas que nós precisamos. Eu mesmo estou aqui numa parceria com meu amigo João aqui, porque eu quero aprender um pouco mais de políticas, nós precisamos conhecer um pouco mais, e o tema hoje que você vai falar sobre o SUS é muito importante. Inclusive, eu estou até me candidatando aí a conselheira gestora, para conhecer um pouquinho mais. Então, Ana Célia, eu creio que hoje a gente vai mais te ouvir, né? Para a gente poder aprender, né? Fique à vontade. Boa noite, Tânia. Boa noite, João Neto. Boa noite, equipe do Pode Falar. Eu sou muito grata por vocês terem me convidado, por me darem voz, né? A gente vive numa sociedade que nem sempre as pessoas têm os espaços de fala respeitados, né? Tem os espaços onde se expressar. E isso aqui que vocês estão promovendo é muito importante. Bom, então, me apresentando, eu sou Ana Célia, sou cristã leiga da Igreja Católica, né? Sou casada, tenho filhos, neta e mais um neto vindo por aí, tenho o meu esposo, o meu companheiro e uma família, né, que está sempre por trás de tudo que eu sou, que está sempre apoiando, suportando, né, dando um suporte para tudo que eu sou. E aí isso me leva ao que eu sou, né? Esse suporte da minha família me levou sempre a olhar as coisas à minha volta, a situação à minha volta, tudo o que acontece, a estar atenta ao que acontece não só dentro da minha casa, mas na sociedade. E quando você olha para a sociedade, você percebe que você tem um espaço, um mundo que precisa da tua contribuição para muitas coisas. E isso foi me levando para o caminho, né, de estudar gestão pública. Eu me tornei servidora pública com muita consciência, né, aos 28 anos. Me tornei servidora pública, sabendo que estava indo para um lugar no qual eu nunca iria fazer fortuna, né, mas que iria crescer muito como pessoa e, dentro do possível, ajudar outras pessoas. Sendo servidora, conhecendo o mundo do serviço público, cada vez mais a gente vai entendendo o quanto a gente precisa conhecer de sociedade, de política, de cidadania, se a gente de fato quiser usar esse espaço do serviço público para fazer com que as pessoas tenham acesso a tudo aquilo que lhes é de direito e que é dever do Estado. E foi com esse sentimento, com esse pensamento que a vida me levou a dois caminhos que, na verdade, são quase o mesmo, né? Uma via, né? Mas que são duas estradas importantes. O serviço público, estudar políticas públicas e o ativismo dentro da defesa do direito das pessoas terem acesso à saúde. Né? E aí poderia ser qualquer outra política pública, óbvio, mas a gente vai conhecendo, né, vai trabalhando em determinadas áreas, e ao passo que a gente vai trabalhando nessas áreas, a gente vai se engajando nelas e precisando entender mais. Quando você pensa em contribuir na sociedade, muitos espaços precisam do teu apoio, da tua ajuda, e muitas portas também são abertas. Corre até o risco de você se perder e não fazer nada bem feito. Então, tendo que escolher uma política pública a qual me dedicar mais,
com todo o respeito que eu tenho e com toda a gratidão que eu tenho a quem se dedica às outras políticas públicas com mais afinco, eu fiz essa dedicação, né? Eu dediquei esse tempo mais a entender e a tentar contribuir com o Sistema Único de Saúde, que é uma política pública de redução das desigualdades, e a gente pode, ao longo dessa conversa, dizer por que ela é de redução das desigualdades, e uma política pública que lida com o que as pessoas têm de mais precioso, que é a saúde, né? Eu lembro desde criança que quando alguém perguntava para os meus avós ou para os meus pais, como vai, tudo bem? Ele dizia, olha, com saúde estamos todos bem. Então eu acho que é esse o caminho que me levou ao ativismo e a estudar e a tentar conhecer o SUS. Mas já falando, já quero saber, né? Me fale sobre essa redução que você falou aí do SUS. Sobre, desculpa. A igualdade. Sobre redução das desigualdades. Veja só, Tânia e todos que nos ouvem. Hoje, se você observar, vestuário é uma coisa que todo mundo consegue de alguma forma. Você consegue andar na rua e observar que só tem pessoas que não estão vestidas se for uma opção delas de não estar vestida. O acesso à alimentação, ele ainda, a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que têm restrição ao acesso à alimentação, que têm uma alimentação inadequada, mas não totalmente ausente. Mas quando você pensa em prevenção das doenças, em promoção da saúde ou em tratamento no caso de adoecer, é tudo muito caro, muitíssimo caro. O SUS é uma política pública fundamentada em cima de 5 princípios. A gente fala que os princípios do SUS são como uma casa. O SUS é como uma casa construída em cima de 5 colunas. Né? Esses 5 princípios são as colunas que sustentam o SUS, que é o princípio da universalidade, o princípio da integralidade, o princípio da regionalização, o princípio da equidade e do controle social. Ao longo da conversa a gente vai conversar sobre cada um deles, mas como você me perguntou sobre como é que o SUS reduz desigualdades, eu digo para você que por conta dos 2 princípios, o princípio da universalidade e o princípio da equidade. No SUS funciona assim, não existe pessoa no Brasil que não tenha direito ao SUS. Ela pode até... Permita-me uma fala, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando no Brasil. No Brasil. Porque ainda que venha alguém de fora, esteja no Brasil, tem direito a ele. Não existe pessoa no Brasil, não é do Brasil, como o João falou, que não tenha direito ao SUS. Ele é universal. Todas as pessoas têm direito, ainda que neste momento muitas pessoas estejam com dificuldade de acesso a esse direito, elas têm o direito. E se elas chegarem em um serviço de saúde, nós chamamos de serviços de saúde, as unidades básicas, os centros de especialidade, os hospitais, qualquer pessoa que chegue em um serviço de saúde, o atendimento não pode ser negado a ela. Antes do SUS, o que existia era para quem podia pagar pelo atendimento à saúde, e as pessoas procuravam os atendimentos para tratamento de doença. Então, quem podia pagar tinha esse atendimento. Quem tinha carteira assinada, porque aí tinha o INAMPS, que era a assistência aos trabalhadores. Então, você veja que era tudo muito voltado para o lucro, para o dinheiro. Então, os empresários, muito rápido no processo de industrialização do Brasil, perceberam que se os funcionários ficassem doentes, as empresas paravam. Então, o Estado, para socorrer as empresas, né, criou o INAMPS, onde a empresa contribuía com uma parte e o Estado com outra parte, para que os trabalhadores com carteira assinada tivessem acesso à saúde. Tudo isso para não parar produção, para não parar. Então, quem tinha carteira assinada e quem tinha dinheiro tinha acesso à saúde.
Isso significava mais ou menos 1/3 da população do Brasil. 2/3 da população do Brasil ficavam à mercê da caridade. E aí a gente tem que dar muito destaque para o que foram as Santas Casas de Misericórdia da Igreja Católica, para o que foi a Legião da Boa Vontade e outras instituições de caridade que era quem assistia as famílias. Ainda assim, a saúde, então esse é o princípio da universalidade. Ele reduz desigualdade porque todos têm direito ao SUS. Eu costumo fazer uma comparação que é o seguinte: se você estiver na Dutra com um Jaguar, com um carro muito caro, e eu estiver na mesma rodovia Presidente Dutra com o meu Celtinha, e nós colidirmos, quem vai socorrer você e eu é o SAMU, que é do SUS. Eu não tenho um plano de saúde, nessa minha hipótese. Você tem o melhor plano de saúde do país. O teu plano de saúde não vai te socorrer na rodovia. Então, o SUS é para todo mundo. Um outro exemplo sobre como o SUS é para todas as pessoas são as vacinas. As vacinas são para todas as pessoas. E é o SUS quem disponibiliza. O teu plano de saúde não disponibiliza vacina. Ainda uma terceira coisa, só para dar esse exemplo, são os controles das epidemias, pandemias, o controle epidemiológico. Ele é feito para todos, porque se ele fosse feito só para quem é tratado dentro do SUS, quando ele faltasse para essa população, todo mundo, inclusive quem tem plano de saúde, seria atingido, porque o plano de saúde não faz isso. Se então, você me permite, com toda certeza. E aí eu quero te provocar no seguinte sentido. Duas coisas importantes aqui. O melhor dos exemplos, Tânia, aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Um cara chamado Terence McCoy, né, um americano, ele veio passear ali na região de Paraty e sofreu um acidente. Entre Ubatuba e Paraty. Exato. E aí, eu vou pedir licença para vocês para ler aqui uma rápida passagem que reflete o que é o SUS, né? E integral. Como, integral. Desculpa, universal, perdão. E como ela disse, né, no Brasil e não do Brasil. Ou seja, não é porque você é de fora que você não pode ser atendido, ou não é porque você é rico, pobre, ou rico ou pobre que você não pode ser atendido. Então, ele disse assim: afastei-me cambaleando e agarrei a cabeça, só me dando conta do quanto estava ferido quando puxei a mão e vi que estava coberta de sangue. Caí no chão, gritei por minha esposa e, subitamente tonto, ouvi vozes abafadas, começando a gritar para alguém chamar uma ambulância. Mesmo depois de 6 anos no Brasil como chefe da sucursal do The Washington Post no Rio de Janeiro, confesso que um dos meus primeiros pensamentos foi teimosamente americano. Da obscuridade surgiu uma clareza repentina. Quanto isso vai me custar? 6 horas depois, após uma viagem de ambulância, tomografia computadorizada, raio-x do crânio e 6 pontos na cabeça, tive minha resposta. Não custa absolutamente nada, R$0. Tá? E aí, provocando um pouco mais ainda a Ana Célia, aproveitando aqui a presença dela, a oportunidade dela, dela estar aqui com a gente, porque o tempo dela também é bastante precioso, né? Eu sei um pouquinho da agenda dela, que, por sinal, né, hoje tirou 1h30 aí do seu aniversário para estar aqui com a gente. É um né? presente. Então, antes de qualquer coisa, parabéns, que Deus a abençoe hoje e sempre. Né, Ana Célia? Porque outra pessoa não teria, né? Estaria em festa agora. Né? Mas ela é tão comprometida com a causa, permita-me, que ela tá aqui. E aí, Tânia, na passagem bíblica, né, que se refere aos discípulos de Emaús, Jesus finge ali não saber do que se trata, mas está caminhando junto com os discípulos que não o reconhecem.
E eles perguntam, você é o único, né, aqui que não ouviu falar o que aconteceu recentemente, que dizia a respeito justamente, né, ao grande acontecimento da nossa história, que foi a crucificação de Jesus, bem como, né, ainda não era sabido por eles, a sua ressurreição. Pergunto, né, provoco vocês dizendo o seguinte: quem no Brasil, esta semana, não ouviu falar, né, desta lamentável e dura conjuntura política, né, onde temas que para nós já eram para estar superados há muito tempo, né? A gente não tinha que estar discutindo democracia ou anistia. A gente já vive numa democracia. A gente não tinha que estar voltando nesses temas. Nós não tínhamos que estar aqui discutindo, né? Enquanto algumas pessoas defendem, olha, é preciso ter mais transparência nas urnas, mas defendem o voto secreto na Câmara Federal. Gente, isso é lamentável. Mas veja, né? Sem partidarizar essa discussão. O SUS está fazendo 35 anos de idade efetivamente, com muitos avanços como a Ana Célia nos traz. Eu estava lendo uma matéria, e aí eu finalizo, né, e eu vi isso em diferentes veículos, que diz o seguinte, a respeito de uma pesquisa desenvolvida no Brasil por cientistas brasileiros, por uma universidade brasileira, que me parece que eles usam aí uma parte da placenta, se eu não estou enganado, né? A Ana Célia me corrija, e que está promovendo uma verdadeira revolução, uma grande promessa, que é fazer com que quem é tetraplégico, quem é paraplégico, retome os movimentos gradativamente. Então, ao invés da gente estar discutindo tamanha importância dessas coisas, nós estamos substituídos pela pauta de algo que já deveria ser superado. Então, continuo ou com vocês a palavra. Antes dela fazer esse complemento, né? Importante que a gente estava falando que o SUS ele faz aniversário 2 vezes, né? Explica pra gente sobre isso. Tem a ver, inclusive, com o que o João Neto coloca, né? O SUS, ele é a maior e única política pública que nasceu da organização do povo. Ao contrário da maioria das políticas públicas, o SUS não foi pensado pelo conjunto dos deputados. Não foi um projeto de lei criado por técnicos. Está um pouco desenvolvido em universidades. Na universidade, sim, mas pelos universitários. Não, mas pelos universitários. Como eu estava dizendo, né? Então, se quem tem o Jaguar e o Celtinha tem o mesmo atendimento, são colocados na mesma situação, então significa que nós somos iguais. É nesse sentido que eu digo que o SUS reduz as desigualdades. Esse é só um dos exemplos, mas tem muitas formas. Mas como é que o SUS chegou a ser isso, que tem a ver com o que o João está dizendo? Né? Antes do SUS, eu já disse o que existia, e existia naquele mesmo momento duas coisas importantes. A ditadura militar, saindo ali, a transição do período mais duro da ditadura militar, essa entrada lenta na democracia, e o inconformismo do povo de não ter atendimento à saúde quando precisava. Com o processo de industrialização, de crescimento do Brasil, muita gente saiu das roças para vir morar na cidade, falando bem claro. E aí foram surgindo as favelas, os cortiços, os aglomerados, e com isso, sem condições sanitárias adequadas, muitas epidemias de febre amarela, de dengue, de diarreia, né, surtos de doenças. As pessoas não tinham atendimento e estavam inconformadas com isso. Ao mesmo tempo, os estudantes de medicina estudavam
E lá, eles, não só de medicina, mas da área da saúde, de fisioterapia, de odontologia, os estudantes da área da saúde, ali no final da década de 70, bem no final da década de 70, eles estudavam e assinavam um compromisso, e faziam um juramento de defender a vida a todo custo. Mas, na verdade, só atendia quem tinha dinheiro. E eles não se conformavam com isso. Aqui eu quero até fazer um parêntese e engrandecer, exaltar o nome do meu grande amigo e professor, Dr. Jorge Arada, médico pediatra, mora aqui pertinho, aqui no Jardim Vila Galvão, que foi um desses estudantes, né, que se juntou com outros estudantes para fazer um movimento. Até aquele momento tinha tido 7 conferências de saúde, 6 conferências de saúde para discutir a política de saúde, que era sempre uma política voltada para o controle das doenças, nunca para a prevenção. E ele se juntou com esses colegas para dizer, a gente precisa dizer para esse povo que a saúde tem que ser para todo mundo. Ao mesmo tempo que isso acontecia nas universidades, João e Tânia, lá na Zona Leste de São Paulo, um grupo de mulheres se juntou para exigir, porque era o lugar onde as crianças e adultos, principalmente os idosos, estavam morrendo de diarreia, se juntou para dizer que precisavam de um centro de saúde para atender essas pessoas que não tinham atendimento. Os estudantes se juntaram com essas mulheres e criaram um movimento que se espalhou no Brasil inteiro. E em 79, quando teve a 7ª Conferência de Saúde, Faltavam 2 anos para eu nascer. Esses estudantes já participaram da conferência, mas ainda não tinha a participação da população para dizer o que a gente realmente queria. O movimento continuou crescendo nos porões das igrejas, porque ainda tinha muito endurecimento, ainda tinha muita repressão. Então, nos sindicatos, nas praças, as pessoas discutiam como deveria ser a saúde. E quando em 86, 4 anos depois dele ter nascido, teve a 8ª Conferência de Saúde, esse povo tinha escrito um documento dizendo como é que tinha que ser a saúde. E, ao mesmo tempo, se organizaram para ir a Brasília. E Brasília teve existem fotos lindas disso, quase como invadida pela população do Brasil inteiro. Foram mais de 4.000 pessoas em Brasília, na 8ª Conferência de Saúde, até hoje conhecida como a 8ª, porque nela o Sistema Único de Saúde foi escrito do jeitinho que ele é hoje, com todos esses 5 princípios, para todo mundo, tratando desigual quem precisa ser tratado desigual, porque isso é o que nós chamamos de equidade. Tem pessoas que precisam de mais atenção do que outras. Né? E fizeram esse documento na conferência. Permita-me corrigir e traduzir aqui, quando a gente fala que precisa de mais atenção, é como parar para pensar na classificação de risco, por exemplo, quando você chega no hospital, né? Então, uma pessoa que tem acima de 60 anos, né, ou que tem uma comorbidade maior, naturalmente ela vai passar por uma avaliação para definir qual é a agilidade ou o nível de atendimento que ela vai ter. Então, uma pessoa que consegue ir ao hospital, ela tem o direito de ser atendida no hospital. E uma pessoa que tem muita dificuldade de mobilidade tem o direito de ser atendido em casa. É isso que a gente fala de ser tratado com aquilo que ela necessita e não com aquela justiça igualitária. E o que é mais interessante é que tudo cai na normalidade, né? Então, tudo fica para as pessoas, é como se fosse, tudo isso fosse um processo muito natural e normal. Mas o mais interessante de tudo isso é, como dizia a Ana Célia, é que é um processo de construção e de muita luta, né? De muita resistência, né? E que demonstra a capacidade que nós temos de que quando a gente se une, que quando a gente reúne ideias, ao invés de, por exemplo, invadir Brasília, né? Para defender uma pessoa, uma única pessoa, ou às vezes um único projeto,
né? A gente vai a Brasília, a gente pode substituir a pauta, né? E ir a Brasília ou a qualquer outro lugar para a gente não fazer invasão, mas na verdade para a gente ocupar aquele espaço que é nosso por direito e defender políticas como o SUS. E né? é nesse sentido que eu quero dizer que a pergunta de Tânia tem a ver com a provocação que você fez. Porque quando escreveram esse documento e aprovaram na 8ª Conferência, em 86, a Constituinte estava discutindo, estava se formando e discutindo a nossa Constituição. Durante os próximos 2 anos, aquele documento ficou parado, não foi levado adiante. Foi exatamente com a promulgação da Constituição que o deputado, em 88, que o deputado Ulisses Guimarães assumiu integralmente o documento discutido na 8ª Conferência de Saúde e escreveram, então, todo o artigo 196 da Constituição Federal, ele é exatamente aquele documento construído em 86, né, num processo totalmente ascendente, de baixo para cima, escrito pelo povo numa conferência. Então vejam a diferença, por isso que eu disse, João, que tem muito a ver com a sua provocação. Aquela constituinte discutiu o que precisava ser discutido. Uma Constituição realmente cidadã, que inclusive tem um capítulo inteiro escrito pelo povo e não pelos deputados. Então, isso foi em 88. Em 1990, esse mesmo artigo 196 se transforma então na Lei 8080 de 1990, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde que a gente tem hoje, que fez agora 35 anos no dia 19. Célia, tá vendo que eu falei que é maravilhoso? Dá pra gente ficar aqui sentada conversando, né? Porque assim, nem todos tiveram a mesma oportunidade como eu de estar estudando, né? Conhecer mais. Mas a gente precisa de ter essas informações, a gente precisa conhecer, né? Mas uma coisa que o João falou é muito importante, né? E hoje a gente não vê mais, nós estávamos falando, sexta-feira, eu tive numa palestra no SIC e eu estava falando para aquelas mulheres a importância que tem de nós como cidadãs, né? Sociedade civil, se reunir para cobrar aquilo que é um direito nosso, né? E aí todo mundo fala assim, isso, né? Mas na hora da dificuldade é que a gente sofre por não ter o conhecimento, por não correr atrás também. E o que deixa a gente até triste, porque com todas essas informações, com todo esse conhecimento que você está aí passando pra gente tudo, poxa, eu acho que dá pra gente falar assim, poxa, tudo isso aqui já existe, só que tem que fazer valer tudo direitinho, né? E assim no papel tá tudo muito bonito, né? Mas infelizmente as coisas não acontecem assim como tem que acontecer, né? Inclusive quando a gente tem um idoso acamado, é muito difícil, às vezes a gente tem que recorrer para a justiça para que venha acontecer esse atendimento. Mas agora eu quero só dar uma pausinha para agradecer aqui os meus patrocinadores, né? Eu quero estar agradecendo ao Baiano da Casa de Máquina. Sábado agora vai ter o Dia do Consumidor, né? É ali de frente, é uma festa maravilhosa que ele faz todos os anos o dia do cliente, quer dizer, não do consumidor, o dia do cliente. Aliás, ele é o único que eu conheço que faz o dia do cliente, que eu acho muito legal. Porque fora que ele todo ano ele faz isso, ele faz show, tem muitas brincadeiras e ainda tem prêmio para todo mundo, tem máquina, tem um monte de coisa. Você tá convidado a estar lá, vou até mandar um convite, me lembra para me te dar um convite, viu, João? Tá bom, que ele deixou combinado. os convites. E esses convites, todo mundo que participa desse sorteio. É muito bacana. E vai ser sábado esse dia do cliente, né? Em frente do Terminal Pimentas, não tem nem como ninguém errar. Desceu ali no Terminal Pimentas, já olha do outro lado, já vai ver lá, né? E também eu quero agradecer a Retífica Severo. Se você tem precisando aí arrumar o motor do seu carro, você falou do Celtinha, né? Tiver precisando, procura a Lígia ali na Rua Vitorino Bento, 181. Procura a Lígia, fala que você ouviu o podcast, pede um desconto para ela lá. E aí... Se tiver o Jaguar, também pode levar? Pode, eles são ali tradicionais, né?
E você também estiver precisando de trocar esse carro, já que quebrou, aí você procura o Saul lá no Multimarcas, tá? Então tá. Que o Saul também tem uma diversidade de carros lá para vender. Muito e bom. tem aquele que cabe dentro do seu bolso, né? É só procurar o Saul, que está ali na rua Joaquim Moreira. Não tem como errar também, que é do lado do Bom Prato. Exatamente. Não tem como errar. É só ir lá e fala que você ouviu aí, já pede Pertinho um da desconto. minha casa, por exemplo. Então pronto, já faz duas coisas. Deixa eu falar, ó, meu Jaguar deu problema, eu vou mandar ele lá para retífica, depois eu vendo e já vou comprar o novo. É tá? isso. Mas, voltando, Célia, eu tinha tanta vontade, sabe, de ver o povo. Hoje em dia não se reúne mais, a não ser para fazer baderna. Porque reivindicar os direitos é uma coisa, né? E era tão bom, antes a gente via mais pessoas engajadas, assim, sabe? De se unirem e brigar ali por uma causa, sabe? E eu acho que falta muito isso. Aí a pessoa fala, isso aí é o problema dele. Não, o problema não. O problema é todo nosso, né? Porque, principalmente quando a gente fala da área da saúde, é bem complicado. Então é muito importante trazer uma pessoa tão bem informada que nem você, Célia, para abrir esse norte, sabe? Um norte pra gente, sabe? Conhecer também, né? Sobre o SUS, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Eu falo por mim, né? Eu não tenho esse conhecimento. Estou procurando agora conhecer muito mais coisas assim, né? Mas é muito importante. O conhecimento, ele abre, né, novos horizontes para a gente, mas é necessário também, assim como o povo se reuniu pedindo, né, para que tenha esse SUS, agora a gente também tem que chamar mais o povo e vamos se reunir aí para a gente cobrar e quando tiver, porque a gente está com idosos aí que precisam serem acompanhados e não tem médico, né? Para ir lá, para conseguir é muito difícil. E aí a gente já entra numa outra pauta que aí dá muito pano para manga. Mas Tânia, faz muito sentido o que você está falando. Porque assim, não pensem que o SUS ficou pronto em 1990, quando foi promulgada a Lei 8080. Não, ele não ficou pronto. O SUS é uma política em permanente construção. Tanto que eu disse que tem os 5 princípios, não falei? Dos 5. Um desses princípios é o controle social. Ele é a primeira política pública no Brasil que já nasceu com o direito da população que o criou continuar participando dele. Então, por isso que existe Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, conferências a cada 2 anos, Conselho Nacional de Saúde e conselhos locais de saúde, que é o que a gente chama de conselho gestor, que é esse que está lá, perto da casa do cidadão. Está na UBS, está no eu já me hospital. inscrevi, hein? E é isso. Parabéns, Tânia. Vou mobilizar o pessoal para votar em você lá no Dona Luísa, porque você vai ser uma excelente conselheira, com certeza. E por que é bom ter esses conselhos? Porque é a população dizendo lá dentro da unidade e depois nas outras instâncias, né, no municipal, no estadual, no nacional, como é que essa política tem que ser. Eu posso fazer um desafio aqui a vocês. Se vocês pegarem a Constituição Federal, vocês pegam o artigo 1º, modificado pela lei, pela PEC tal, pela PEC tal, pela emenda tal. Artigo 2º, todos os artigos da Constituição têm um monte de emenda. Quando você pega o artigo 196, ele não tem emendas. Ele não foi modificado. E ele não foi modificado porque ele já nasceu com a participação popular. Porque o povo está o tempo todo sustentando, dizendo não vai mudar. Pelo contrário, ele vai melhorar. E aí a gente vai incorporando outras coisas ao SUS. Ao longo desses 35 anos, o SUS cresceu muito, ele melhorou, ele foi implementado. Infelizmente, quando a gente olha para o SUS, quando a maioria das pessoas olham para o SUS, elas olham para aquilo que não está dando certo. Então, hoje uma colega me dizia assim, mas o meu vizinho tem 29 anos, ele está com câncer, ele precisa começar o tratamento urgente, já faz 2 meses que ele está esperando para começar o tratamento e não começou. E aí, óbvio que a gente tem que correr atrás para que ele tenha acesso, mas a gente tem que olhar que o número dos que já conseguiram acesso e que estão sendo tratados são muito maior do que esse um. Para cada um que não consegue, hoje, isso é dado do SUS hoje, para cada um que não conseguiu acesso, tem 8 em tratamento.
Olha, eu sei que eu tô há 2 meses na fila aí, ó, para fazer cirurgia de cabeça e pescoço, né, que foi diagnosticado como câncer de tireoide. Eu tô com tudo ali e eu ainda não consegui um médico cirurgião de cabeça e pescoço para poder fazer essa cirurgia, né. Mas uma coisa é certa, Ana Célia, eu acho que os melhores médicos estão no SUS, porque assim, ó, o difícil é só entrar, mas depois você entra lá, a gente pega os... Olha, eu vou te falar, eu tô fazendo acompanhamento lá no Suel Abujanra, gente, que tratamento. E Nossa, o difícil é... Desculpa, João, por favor. Não, é interessante isso que ela diz, que ela traz, porque eu sou testemunha disso, né? A minha filha, ela nasceu com um problema de refluxo urinário, tá? Teve uma primeira infecção que era uma coisa dantesca e ela tinha convênio, né? Nós levamos ela, por ali aferimos o problema que ela tinha, levou alguns meses, tal, mas o tratamento, né? Enquanto a gente não migrou para o SUS, né, o tratamento particular, o convênio, não dava conta. Eu cancelei meu convênio, João. E a saúde da minha filha estava piorando cada vez mais. Quando no SUS o tratamento dela foi assumido, nós tivemos a tranquilidade de ver o avanço, a progressão nesse tratamento e, graças a Deus, né, e ao SUS, para quem quiser, hoje a grande prova, né, dela ter sanado esse problema de saúde era o desenvolvimento, inclusive, né, o crescimento dela. Né, e apesar de eu ter 1,64 m, hoje ela já tem quase 1,75 m, né? Então, e aí, Ana Célia, outra coisa interessante que eu não gostaria de deixar de passar é que para você que nos assiste aqui, é muito importante dizer que esse princípio da participação e do controle social serve para o SUS, mas serve para todas as áreas, né? E quem tiver, se você em você, né, despertar o sentimento da justiça social, de lutar por alguma coisa, você pode começar, por exemplo, por um conselho. Eu, particularmente, atuei em alguns conselhos, né? Cheguei a presidir o conselho do Fundeb, que é um conselho voltado para a educação, né? Para os profissionais da educação. O CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né, participei de outros conselhos. E o mais interessante de tudo isso é que isso forma as pessoas. É que isso faz com que a gente tenha clareza de qual é a nossa responsabilidade social diante, né, de um momento como o que a gente está vivendo. Porque quem efetivamente participa de um conselho, quem efetivamente desenvolve uma consciência política, não vai, por exemplo, e aí não é partidarizando, mas é para dizer a importância de um Brasil que desenvolve um SUS, por exemplo, não vai para Paulista defender uma bandeira americana, né? Mas vai para qualquer lugar do Brasil defender a bandeira do Brasil, né? E as cores do Brasil é o SUS. Né? As cores do Brasil é a luta pelos direitos da criança e do adolescente. As cores do Brasil, minha amiga Tânia, é a defesa, né, para quem conheceu a cidade como você conhece, que vive aqui há muitos anos. Você sabe muito bem o que é o desenvolvimento, a importância do desenvolvimento social. Volto a dizer, na cidade nós já tivemos, e aí eu finalizo, por exemplo, uma altíssima taxa, né, de mortalidade infantil. E quem foi que combateu a mortalidade infantil, né, no Brasil? E Guarulhos é exemplo disso. Quem foi que virou a pirâmide etária? Hoje tem até, eu não vou conseguir acessar aqui agora, mas saiu esta semana uma amostra de como era a população, a expectativa de vida antes do SUS e como ela é hoje. Então nós saímos de uma expectativa de vida de 49 anos para uma expectativa de vida de 86 anos. Né? Então se hoje a gente tem idosos, e não são idosos, antes uma pessoa com 50 anos, 55 anos, tinha inúmeras doenças. Hoje,
o que são os idosos hoje, como o meu pai com 83 anos, né, participando de conselho, contribuindo com a sociedade, ainda tendo um grande potencial produtivo, né, porque tem qualidade de vida. Então é uma questão de expectativa de vida com qualidade de vida. Quando a gente participa de conselhos, e o SUS foi o primeiro a ter isso, mas todas as políticas públicas hoje têm essa possibilidade de participação, depois do exemplo do SUS, quando a gente participa de conselhos, quando a gente participa, aí a gente de fato está exercendo a cidadania. Sim. que a maioria das pessoas, infelizmente, até as pessoas com mais conhecimento, com mais acesso à educação, acreditam que exercer a cidadania é votar a cada 2 anos. Né? Enquanto que esse é só o menor dos pedaços do exercício da cidadania, é o voto. É o menor dos pedaços. As pessoas falam assim, no dia da eleição, que hoje é a festa da cidadania. Para mim, a festa da cidadania é o dia que eu vou na reunião do Conselho Municipal. Exatamente. Né? Ali a gente está falando daquilo que realmente impacta na vida da gente, no dia a dia, e é para todo mundo. Então, participar de conselhos dá pra gente, inclusive... Você não acha que precisava ser mais divulgado? Acho. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu fico ali, porque eu sempre encontro as amigas, né, que a gente participa de rede, né? Mas eu acho que falta mais informação sobre isso, porque às vezes quando eu que tô ali, que trabalho com atendimento, essas coisas, às vezes eu nunca sei quando tem. Então eu acho que precisava ter mais, assim, até pra gente que tá na frente de um trabalho, a gente tá chamando outras pessoas também. E deixa eu te dar um exemplo. Eu também quero falar esse respeito. Desculpa te cortar, mas como eu sei que o nosso tempo tá caminhando e você me fez uma pergunta, acho que é muito importante ser mais divulgado, sim. E nós, inclusive, vivemos períodos cíclicos assim. Nós já tivemos um ciclo aqui em que foi muito divulgado, em que tinha o Saúde Participativa, que não esperava que as pessoas viessem até o Conselho. Todo ano, o Conselho ia até a população, dividia a cidade em 25 regiões e fazia descentralizado 25 grandes plenárias, que era chamado Saúde Participativa, para dizer para as pessoas, perto da casa delas, para elas não terem que se deslocar, para dizer para ela perto da casa delas sobre isso. A gente tinha um orçamento participativo. Então, nós estamos vivendo agora um ciclo em que essa informação não está chegando às pessoas, não está sendo divulgada. Eu concordo com você que tem que ser mais divulgado, tem mecanismos de fazer isso. Eu sozinha não vou atingir muita gente. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade que você dá da gente poder falar isso para as pessoas. Porque assim, ó, eu tava... Só um minutinho, João. Tudo bem. Te cortar. Eu estava falando, como eu atendo famílias, e elas chegam ali com uma demanda enorme, eles problemas. Eu estava falando que nós temos que ser divulgadores, multiplicadores de informação, sabe? Porque se eu sei que tem um grupo ali que trabalha com autismo, eu sei que tem um grupo de roda de conversa ali que vai ajudar muito numa terapia com mulheres, se eu sei que tem um conselho ali que eu vou estar sabendo quando vai ter um profissional que vai estar atendendo ali, então é muito importante que a sociedade, ela esteja ali, sabe? Eu acho que é uma obrigação nossa, não é nem um direito, eu acho que é uma obrigação nossa de estar participando para saber. Mas aí, minha amiga, a gente precisa também se atentar aos tempos, né? E como disse a Ana Célia, isso é cíclico, né? O advento da comunicação digital, ela nos traz muitos avanços, mas ela também, né? Por mais que pareça que a gente está avançando no quesito de comunicação, né? Eu acho que a gente regride em muita coisa nesse sentido. Sim. Veja, nós promovíamos, como ela disse, né, conferências nos bairros para que as pessoas participassem, pudessem tomar conhecimento, tomar uma dosagem, né, de conhecimento a respeito desses temas, né? Hoje, o advento desses novos governos, eles estão muito preocupados em divulgar aquilo que é irreal, né? As redes sociais, a comunicação digital, ela poderia servir... Termina de concluir, a gente vai ouvir o áudio. Ela poderia servir efetivamente a
para tratar de políticas públicas efetivas que atendem à população, né? Mas hoje serve exclusivamente para divulgar feitos, né, de quem quer se promover e não necessariamente daquilo que se precisa ser discutido. Vamos ouvir o áudio. Boa noite, aqui é Sonia Polônio e eu quero cumprimentar a comunicadora Tânia por esse podcast maravilhoso que estou acompanhando sobre políticas públicas. Acho de suma importância um tema que traz o comprometimento da sociedade, não somente para Guarulhos, mas também para todos os que devem entender sobre política, não é? Educação política é muito importante. E parabenizo a você, Taninha, pelos teus convidados, por todos os programas que você tem apresentado pela Rede Elite, e desejo muito sucesso aí na sua carreira, que vem crescendo como comunicadora. Parabéns. Sônia, eu é que tenho que agradecer, né? Porque depois que eu conheci você, houve essa transformação. Você é uma pessoa linda, é uma pessoa que inspira, né? E eu espero que um dia eu seja como você, viu? Porque eu sou cria sua. Muito obrigada, viu? Vamos ouvir mais um áudio. Tânia, boa noite aí a todos, da mesa, a pastor Donizete. Precisamos juntar a força, né, Tânia? Sabemos o quanto nós lutamos aí na minoria. Então precisamos juntar a força e ter pessoas com coragem de lutar com a gente, né? Um abraço, Deus abençoe. Doni, muito obrigada, viu? Mas aí assim, ó, aqui eu pode falar, né? E você tá aqui, ó, convidado para a gente chamar a Ana Célia para estar aqui, né? Falando pra gente, porque nós que fazemos o trabalho que a gente faz aí, nós precisamos muito do SUS e a gente não sabe muitas vezes nem por onde começar, né? E aí já começa aí, ó, você mobilizando os seus 60 meninos que você tem aí, já para estarem vindo, né, votar, né, para mim como conselho gestora aí, para poder a gente trazer esse conhecimento. E quando a gente traz conhecimento, a gente traz transformação. Muito obrigada. Pode voltar, você estava concluindo aí. Não, né? Acho que é isso, tranquilo, é um prazer, né, ouvir as pessoas, ver as pessoas participando. A importância de um programa como esse é justamente transmitir, fazer chegar a outras pessoas. Eu sei que posteriormente vai ser disponibilizado o link desse podcast, a gente vai poder mandar para muitas outras pessoas. E eu finalizo dizendo assim, o raciocínio que eu trouxe na fala anterior, a importância de que as pessoas se querem ter mais conhecimento, se querem ter maior acesso a essas informações, né, dependem delas, mas também depende muito de quem governa a cidade, de quem nos representa. Sim. Isso tanto no executivo quanto no legislativo, né? Porque quanto maior transparência nós dermos para as políticas públicas, para aquilo que está sendo tema de debate na Câmara Municipal ou no próprio governo, não se pode aceitar que a comunicação institucional se dê pelas redes sociais. É preciso ter um canal efetivo que mostre a realidade, né, e que a partir daquilo ali se dissemine para as redes sociais. Aí sim você massifica a comunicação. Até então, né, se isso não acontece, as pessoas se utilizam única e exclusivamente das redes sociais para para autopromoção, e isso é inaceitável. É onde as pessoas distorcem a realidade, né, e faz com que todo mundo caia no senso comum de uma crítica vazia sem buscar o devido conhecimento. Então, com a palavra aí, Ana Célia. Sem participação, nós ficamos à mercê dessa inversão de pauta que o João falou no começo, né? Ao invés de discutir políticas públicas que a população está
necessitando, por exemplo, a continuidade, o aperfeiçoamento e a implementação cada vez mais do SUS e das outras políticas públicas. Além dessa inversão de pauta, nós não partilhamos a realidade das outras pessoas. E quando nós não sabemos o que acontece à nossa volta, a gente fica muito fadado a achar que nós temos os maiores problemas, né, e cair no individualismo. Então, participar é o caminho. Eu queria, como boa nordestina, né, eu não ia deixar, eu tentei, né, fazer aqui uma poesia, João, desses 35 anos do SUS. Eu acho que não vai tomar muito tempo. Manda ver. Resumindo a história do SUS, né? Foi no ano de 88, na voz do povo a lutar, que nasceu o nosso direito de todo mundo se cuidar. Saúde é bem da nação, não dá para privatizar. O SUS nasceu de uma chama da luta e da rebeldia, trazendo força e esperança, de justiça e cidadania. No sertão, na beira-mar, é como uma poesia. Foi no HIV a resposta que o Brasil mostrou valor. Tratamento para todos, sem medir raça ou cor. Remédio, testagem e apoio com coragem e com amor. São vacinas, transplantes, partos, na unidade no hospital, na favela, no quilombo, na aldeia, no quintal. Braços do SUS se estendem com cuidado integral. Mas ainda há desafios, falta verba e condição, profissional exausto, desigual distribuição. O estigma persiste forte e clama superação. Hoje é festa de vitória, 35 anos de jornada, sistema vivo e gigante pela vida dedicada. Que o SUS siga de pé, nossa riqueza sagrada. E que a gente tenha mais espaços como esse, Tânia, para conhecer cada vez mais o SUS. Muito obrigada. Que lindo, Ana Célia. A gente precisa disso, né? Eu tive muito esse cuidado de falar assim do podcast. Eu falei, eu quero um podcast, mas um podcast, o Pode Falar, que a gente é livre para falar o tema atual, para falar o tema atual sobre a situação a qual nós estamos vivenciando, né? E que aqui a gente é livre para poder falar, né? Vamos ouvir mais um áudio? João, concordo com você, meu amigo. Mas se nós não tivermos coragem de lutar e cobrar os nossos governantes, tem algumas áreas nossas em Guarulhos ou em qualquer outra cidade que vai ficando para trás, vai ficando esquecida, né? Precisamos mobilizar, como a Tânia disse, como mais pessoas que a gente conseguir para poder estar colocando as ideias em prática, né? Muito grato aí pela menção. Qual o nome dele? Donizete. Donizete. Muito obrigado, Donizete. É importante realmente que todos tenhamos consciência do nosso papel na sociedade. Agora, para a gente poder ter maior capacidade de intervenção, é preciso buscar o conhecimento, é preciso, sobretudo, não... meu amigo Donizete, e aí vamos transmitir o recado para todo mundo, né? Não se busca informação correta em redes sociais, né? É importante que a gente busque informações em diferentes veículos, em livros, em buscar nos órgãos competentes, né? Ali eu diria que tem muita informação, por exemplo, no site da prefeitura, que a gente pode buscar lá, que não tem que vir exclusivamente das redes sociais ou da boca do prefeito, né? Seja ele quem for. Então, Tânia, acho que a gente está partindo para o encerramento. É isso. Eu só queria dizer que a Tânia vai ser eleita conselheira, mas para participar das reuniões dos conselhos não precisa ser conselheiro. Tanto na UBS, como no hospital, como no Conselho Municipal, todo mundo pode participar com direito à fala em todas as reuniões. Então procura a UBS mais próxima da sua casa, lá tem um cartaz escrito com o dia da reunião do conselho. E a diferença entre quem é conselheiro e quem está ali como munícipe participante é que você
todo e qualquer munícipe tem o direito à fala, né? Mas aos conselheiros é dado o direito de votar. E só para concluir, né, a fala do Donizete e do João, o Doni falou assim, né, a gente tem que, as ideias, né, eu acho que a gente tem que ir aos nossos governantes mesmo, cobrar, porque já tem aqui, não está precisando nem mais de mais ideia, mas fazer valer, né, aquele SUS que foi, que já foi tudo implantado, tudo aí, né, que mesmo que esteja em construção, mas que o povo se reúna em prol daquilo que vê que é a necessidade que a gente está passando no momento. E desde já, muito obrigada, Ana Célia, foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu, que foi um você presente. possa voltar, né? Parabéns, Deus abençoe a sua vida, né? Amém. Por estar mais um ano, completando mais um ano de vida, que Deus abençoe grandemente a sua vida, com muita saúde, né? De preferência pública, universal, integral, com equidade e participação popular. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Japa. Muito obrigada a cada um que esteve aí conosco e a cada um. Compartilhe esse vídeo, né? Curte e compartilha. Muito obrigada e até a semana que vem. Um beijo no coração de cada um. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda.